Embora seja um problema considerado ainda raro, a síndrome de Tourette pode impactar de forma significativa a vida e o convívio social de quem tem a doença. Isso ocorre devido aos tiques motores e vocais característicos dessa condição. Eu sou William França e é sobre a proposta que cria a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Síndrome de Tourette que eu converso agora com a sua autora, a deputada delegada Catarina, que representa o estado de Sergipe pelo PSD. Deputada, seja muito bem-vinda ao Palavra Aberta. Muito obrigada, William. Eu sei que é uma doença, como eu falei no começo, rara e tem um nome até complicado, Síndrome de Tourette, que faz uma reverência à pessoa que descobriu isso nos anos 1800. Mas, apesar de ser uma doença de tanto tempo, ela ainda carece de conhecimento. Só pode, por gentileza, explicar um pouquinho do que seja essa síndrome? Porque é uma doença rara, né? E tem um dizerzinho que as pessoas que têm doença rara costumam falar, e realmente é uma verdade, é que eles dizem assim, somos raros, mas somos muitos. Né? Ela representa 1%. Se estima que 1% da população mundial tem essa síndrome. Isso significa, no nosso país, que cerca de 2 milhões de pessoas têm uma síndrome de Tourette. Lógico, muita gente. É muita gente, mas em níveis mais aceitáveis, vamos dizer assim, né, que não causam tantos transtornos. E existem vários níveis dessa síndrome. E existe um nível que realmente fica muito difícil a convivência, né, da pessoa, porque, como você falou, ela causa tiques motores e vocais. E, às vezes, também se acompanha, né, frases involuntárias que a pessoa fala, que é chamada coprolalia, né, eu me atrapalho um pouco nesses termos, e fala coisas de baixo calão, vamos dizer assim, palavrões, né, coisas obscenas. Involuntariamente. Involuntariamente. A pessoa não quer, a pessoa até sabe, ela sabe que aquilo que não é para falar, que ela não está num ambiente propício, mas ela fala. Né? Isso causa dores, né? Além do... Porque a gente olha assim e faz, não, mas só são tiques, né? Tique nervoso, não sei o quê, né? Leva na brincadeira, é motivo de chacota, mas isso causa muito sofrimento. Além do sofrimento psicológico para essa pessoa, tem também o sofrimento físico, porque dói. A pessoa sente muitas dores musculares e afeta realmente a estrutura de uma criança. Você imagine, é considerado síndrome de Tourette, né, o diagnóstico é feito quando a pessoa tem menos de 18 anos. Então ela atinge crianças e adolescentes? Ela atinge crianças e adolescentes e segue a fase adulta. Então é considerada, aquela pessoa é considerada com a síndrome de Tourette se aqueles sintomas, sim, eles vieram, né, antes dos 18 anos. E aí sim, aí vai se buscar um tratamento. A ideia desse projeto de lei é justamente porque eu particularmente não conhecia a síndrome de Tourette. De onde a senhora tirou essa necessidade de fazer uma legislação específica para pessoas com essas doenças raras? Então, doença rara, existe um menino, né? Nós temos um menino chamado Nicolas Matias, é uma criança, e a mãe dele resolveu expor na internet, né, através das redes sociais, o dia a dia do filho e os problemas pelos quais ele passa. Ele mora onde? Por ter a síndrome de Tourette, no Pará, em Belém do Pará. Então, você começa a acompanhar aquela criança e você vê que realmente o nosso país carece de uma política nacional que proteja os direitos dessas pessoas. Né? Eles são raros, mas são muitos. Então, quantas pessoas têm a síndrome e não sabem? Quantos adultos sofrem com isso desde criança e adolescente e não sabem que pode existir um tratamento para ele? Então, a intenção desse projeto de lei foi justamente esse. Primeiro, incentivar o diagnóstico precoce, com o tratamento adequado. Ele é feito por um exame? Como é que ele chega? É feito através de psiquiatra, né, e médicos, né? Médicos psiquiatras e neuros. É um diagnóstico médico, então não existe um exame clínico que possa ser feito? Na realidade é um exame clínico, né? Não é um exame de imagem ou de laboratório? Não. Né? O exame é feito através clínico, através de psiquiatra e de neuro. Existem exames também que são feitos, neurológicos, né? Porque existem estudos hoje, né? Os estudos estão avançando nessa área,
que falam de determinadas áreas do cérebro que são afetadas e por isso a pessoa desenvolve esses tiques. Então, já existe um estudo nesse sentido, mas o diagnóstico preliminarmente, né, é um diagnóstico clínico que é feito. Então, nós temos que incentivar o diagnóstico, nós temos que ampliar o conhecimento dos profissionais de saúde profissionais de saúde e de educação, também os educadores, para que eles possam reconhecer que ali se trata da síndrome de Tourette e garantir o apoio psicossocial a essas pessoas, né? Aquelas que necessitam de uma educação especial, porque algumas não precisam, mas outras sim, vão precisar de uma educação especial. Fazendo um paralelo, é algo como se fez com as pessoas com autismo, né? Que até um tempo atrás não se tratava muito do tema, pouco a pouco foi se falando e hoje já existe um conjunto de ações que identificam e tornam melhor ou menos complicada a vida das pessoas com autismo. E consideram tanto as pessoas hoje com autismo, elas são consideradas pessoas com deficiência. E a ideia desse projeto de lei também é reconhecer a pessoa com síndrome de Tourette, dependendo do nível, né, dependendo de como essa doença ela esteja atingindo e dificultando o convívio social desta pessoa afetada pela doença, também como uma pessoa com deficiência. Essa doença tem cura? Não, não tem cura. Ela tem tratamento. Existem formas hoje, os estudos, né, e projetos de lei como esse também ajudam e incentivam que se invista mais também na questão da busca, né, de soluções para a doença. Não existe uma cura definida hoje em dia, mas existem formas de tratamento. De controlar ou de minimizar esses tiques e essas involuntariedades das pessoas. Isso. Porque esses tiques, especialmente os físicos, eles causam, como eu falei, inclusive muitas dores nas pessoas. Então, existem formas de minimizar esses efeitos. Esse projeto a senhora protocolou ele há pouco tempo aqui na Câmara e ele hoje está na comissão que trata das pessoas com deficiências, não é isso? Isso. Ele está na comissão de pessoas com deficiência, né? Inclusive, a gente soube há pouco que o presidente da comissão, que é o deputado Duarte, ele quis o relatório, quis o projeto para relatar. Isso é muito bom, fiquei muito feliz. Então, tendo o relatório dele, ele vai sendo aprovado na comissão, será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça em caráter conclusivo. Isso quer dizer que aí ele já está pronto para a sanção presidencial. Não, o Senado. Vai ao Senado ainda. Desculpe, vai ao Senado, isso mesmo. Tem que ir na casa vizinha. Eu sempre acho que pode ir direto, porque a vontade Depende é tão da grande. Situação, ele Mas poderia. esse não vai não, esse vai para a casa vizinha e aí o Senado, depois do Senado é que vai para a sanção. Mas assim como ele teve, espero que ele tenha uma tramitação rápida aqui na Câmara, ele pode também ter uma tramitação rápida aqui no Senado, e certamente a senhora, uma vez aprovado aqui, a senhora vai fazer o trabalho de convencimento dos seus colegas senadores. Com certeza. Aí vem todo um trabalho, né, político realmente, de articulação política para que esse projeto ele possa andar o mais rápido possível e se tornar lei, para que essas pessoas possam ser vistas. Porque hoje o que acontece? A pessoa com síndrome de Tourette ela é invisível, ninguém enxerga. O Estado não consegue enxergar. Em algum tempo atrás, eu lembro de que essa era justamente a ideia quando se falava de autismo, era dar luz, colocar luz sobre o tema. Isso mesmo. É isso mesmo que você falou, é colocar luz sobre o tema para que essas pessoas não fiquem obscuras, elas não fiquem invisíveis, elas sejam estigmatizadas, não é tido como aquela criança é mal educada, é inconveniente, ou então é engraçada, né? Engraçado, olha, fulano, né? Às vezes a pessoa cresce, fica adulto com aquele tique, com aquela forma peculiar e é tido apelidado, né? Apelidos jocosos. E isso causa muito transtorno psicológico e físico. Deputada, eu desejo sucesso na tramitação, que ela seja célere. E fica o convite desde já, ela sendo concluída na CCJ, a senhora volta aqui para anunciar o caminho dela para o Senado. Isso. E assim, eu convido a todos, né, a participarem também da audiência pública, que já foi protocolado um pedido pelo deputado Haroldo Catedral, para a gente poder discutir mais a fundo a síndrome de Tourette. Isso num paralelo enquanto ela tramita? Enquanto ela tramita. Tá certo. Então fica o convite também para essa audiência pública. Isso mesmo. Deputada, muito obrigado por sua participação aqui. Eu que agradeço, viu? Sempre muito bom estar com você. Obrigado.
Eu conversei aqui com a deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 1376 de 2025, este sobre o qual tratamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.